Oi, eu sou o Gustavo Cunha e pra você que não assistiu ao meu vídeo passado e não ficou sabendo da barbada que eu trouxe, eu vim dizer que entre os dias 5 e 11 de novembro vai rolar a Black Friday da minha parceirona, a #Treinamentos. E antes de qualquer coisa, cara, eu já vou adiantar a surpresa, que nessa Black Friday eles vão estar fazendo a maior promoção de todos os tempos, cara. Todos os cursos deles vão estar com mais de 50% de desconto. Você não ouviu errado, cara, eu disse mais de 50% de desconto. E por que isso interessa pra você? Você pergunta e eu respondo. Porque, caríssimo gafanhoto, a é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, com foco em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para superar os concorrentes lá no processo seletivo. A te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas e análises de dados até linguagens de programação, cara. Isso tudo com treinamentos de Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, análise de dados, full stack e muito mais. Sem nenhum pré-requisito, velho. Tudo isso do básico ao avançado, ou melhor, ao nível que eles chamam de impressionador, que é acima do avançado. Então, o que poderia ser melhor do que ter a oportunidade de se preparar com todo esse conhecimento para aniquilar a concorrência na hora em que aquela vaga pro emprego dos sonhos surgir? A resposta é poder fazer isso com mais de 50% de desconto. E para não perder essa oportunidade fantástica de Black Friday da é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou acessar esse QR Code fantástico que está aparecendo aqui na tela para ser avisado assim que a oferta for liberada e conseguir aproveitar esse descontão. Velho, a melhor forma de construir o seu futuro é começando agora a investir em conhecimento. Então não esquece, link aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code para começar a sua jornada em direção ao sucesso hoje mesmo. Valeu pela parceria, Muito bem! Cara, agora é hora de nós falarmos com spoilers sobre os problemas específicos que fizeram com que Venom 3 não chegasse nem perto do que ele prometia pelos trailers, né, que ele apresentou. O filme tem enfrentado ali uma recepção negativa entre os fãs e entre a crítica, que destacam ali vários probleminhas na narrativa, né, e na execução. The Last Dance estreou com uma arrecadação de 51 milhões de dólares no primeiro fim de semana nos Estados Unidos, abaixo da projeção inicial deles, de 65 milhões, e das estreias dos filmes anteriores da franquia, né, que foram de 80 milhões em 2018 e 90 milhões em 2021. E considerando a recepção mista e as críticas negativas, é provável que haja ali uma queda ainda mais significativa na bilheteria a partir dessa segunda semana. Venom 3 começa com um Nu preso num mundo conhecido como Clintar, a palavra dos simbiontes para jaula, né, tendo sido aprisionado pelas suas próprias criações. Até aí tudo bem. O grande problema com essa abertura é como esse personagem tão importante é apresentado. Né? A imagem vai ali se aproximando do deus simbionte e ao invés de nós termos um flashback mostrando a luta desse personagem contra os Celestiais para erradicar de vez toda a luz do universo, né, como aconteceu nos quadrinhos, que teria sido uma sequência antológica, nas telas nós temos ali apenas o próprio Nu ali meio cabisbaixo, né, se apresentando pro público, e isso não faz nenhum sentido, cara, porque até o personagem parece estar falando isso de uma forma totalmente aleatória, né, eu sou o Nu, o deus das trevas, eu estava aqui no início do universo e tudo mais, mas a gente não sabe pra quem ele tá falando isso. Ele tá falando conosco? Ele tá quebrando a quarta parede, como o Deadpool faz, tá falando com o público? Ou ele tá contando a história dele pra aqueles predadores ali que ele tá mandando pelo universo? Eles já não sabem quem ele é? É preciso que o cara fique apresentando a si próprio o tempo todo. Um fato interessante que pode ter contribuído, né, para esse roteiro atrapalhado do filme é que Venom 3 sofreu com a greve dos roteiristas, que aconteceu recentemente em Hollywood. Pode ser por isso que a gente fica, né, o tempo todo com a impressão de que são dois filmes acontecendo num só, né, que ele foi realmente escrito em dois momentos diferentes, quem sabe até por pessoas diferentes. Pra dizer bem a verdade pra você, depois que a gente para pra pensar, fica a impressão de que o próprio Deus Simbionte foi adicionado nessa história ali aos 45 do segundo tempo, né, que ele não era o vilão original da narrativa. Tanto é que quando o Venom se sacrifica, no final do filme, o Nu perde a única esperança que ele tinha de se libertar, ou seja, ele permanece exatamente na mesma situação que ele estava no início do filme, cara. Na cena pós-créditos, né, a única coisa que ele faz ali é jurar de pé junto que ele vai conseguir a vingança dele, dizer que um dia ele vai se soltar e aí ele vai tocar o terror, mas a gente não tem nenhuma indicação de que isso possa acontecer no futuro próximo, né? Enfim. Depois dessa apresentação tosca, o Nu manda ali os seus predadores, que são xenófagos, para encontrar e trazer o Ed Brock
e o Venom. E caso você não saiba, velho, esses bichinhos vêm diretamente dos quadrinhos. E nos quadrinhos, os xenófagos são uma raça alienígena bem peculiar, né? Eles são caçadores de simbiontes conhecidos pela sua natureza predatória e pela sua sede de consumir os Clinta. Basicamente, eles são alienígenas especializados em rastrear e eliminar essas criaturas parasitárias, né, para absorver a energia vital delas. Os xenófagos são equipados ali com habilidades únicas e uma resistência impressionante que faz deles uma verdadeira ameaça para os simbiontes ali como Venom, Carnificina. Os xenófagos possuem a habilidade de viajar pelo espaço e, curiosamente, eles não usam nenhuma arma, né, enquanto eles estão caçando. Ao invés disso, eles contam com as suas habilidades naturais para rastrear, perseguir e matar e também consumir os simbiontes. E é claro que nos quadrinhos os xenófagos também têm uma relação indireta com o deus simbionte, o Nu, né? A existência dos xenófagos pode ser vista como uma reação cósmica ao impacto que o Nu e a sua criação simbiótica causaram no universo, fazendo desses seres um tipo de anticorpo cósmico, né, para conter a disseminação desses parasitas pelo universo. Mas aqui no filme os xenófagos são uma criação do próprio Nu. Quando a gente vai para os protagonistas, o Ed e o Venom, né, parece que a gente tá vendo a cena pós-créditos de Homem-Aranha No Way Home, mas não se engane, gafanhoto, nós não estamos. Essa cena aí foi refilmada, reeditada e mudada em alguns pontos. Na cena pós-créditos original, né, o Tom Hardy diz: certo, eu acho que eu preciso ir para Nova York para falar com esse Homem-Aranha. Mas em Venom 3, essa linha de diálogo é completamente eliminada da cena. Qual foi o propósito dessa mudança? Só Deus sabe. É provável que o acordo da Sony com a Marvel proíba que o Homem-Aranha seja citado nos filmes do universo da Sony ou algo assim, mas essa cena também nos deixa duas narrativas ali em aberto, né? Aquele pedacinho de simbionte que permaneceu no MCU depois que o Ed voltou, provavelmente ainda não foi recuperado lá no México, então provavelmente ninguém nem sabe que ele tá lá, e isso pode ter algumas implicações importantes pro futuro com essa criatura encontrando seu caminho, quem sabe até o Homem-Aranha do Tom Holland, ou ele também poderia ser um meio de reunir o Ed com o Venom após os eventos de Venom Última Rodada. Além disso, quando ele deixa aquela gorjeta no bar, depois de voltar pro seu universo original, mais uma gosminha acaba ficando ali pra trás, né, presa na moeda, e acaba sendo recuperada pelo Rex Strickland. Nós não tivemos mais notícias dessa gosminha depois disso, mas ela até poderia ser usada pra trazer o Venom de volta se a Sony insistir em manter essa franquia viva, mesmo depois da recepção péssima que ela teve. De qualquer forma, o Ed tá no México, no universo da Sony, no qual, curiosamente, um bar no meio do México tá passando ali um canal em inglês com notícias dos Estados Unidos, né? Faz todo sentido. Ed fica sabendo que é procurado por assassinato pela morte do detetive Mulligan. Aí, sem saber o que fazer, ele dá uma olhada ali, olha a Estátua da Liberdade que tá aparecendo, tem uma ideia brilhante. Ele pensa: eu conheço um juiz, eu tenho os poderes sobre ele, então a gente vai pra Nova York e eu vou chantagear o cara e isso vai nos livrar. Eu realmente não consigo acreditar que esse é o plano do cara pra recuperar a sua vida, cara. Ele pretende ir até Nova York chantagear um juiz? Esse é o plano? Velho, dá pra encontrar ideias bem mais rebuscadas em qualquer episódio do Chapolin. Vai dizer que não. Tudo bem, Ed e Venom pegam carona na parte de fora do avião e até fazem uma piada bem inteligente se perguntando, né, como é que Tom Cruise consegue viajar daquele jeito, que é uma referência àquela cena clássica de Missão Impossível na qual o ator se pendurou ali de verdade na parte de fora do avião militar. É justamente nesse momento que o xenófago encontra a dupla e ataca. E a partir daí o Venom explica que o fato de o Ed Brock ter morrido, ter sido trazido de volta à vida pelo Venom no final do primeiro filme, criou uma ligação entre os dois, que é chamada de Codex. Esse Codex é a única chave que poderia libertar o deus simbionte da sua prisão eterna, e é por isso que ele envia ali os seus caçadores para encontrar alguém pelo universo que tenha essa ligação rara. A partir daí, fica estabelecido que toda vez que o Venom assumir a sua forma completa, ele pode ser visto por essas criaturas, então ele passa a maior parte do filme escondido ou tendo apenas alguns pedaços do corpo aparecendo de vez em quando, né, pra bater em algumas pessoas. E essa é até uma boa desculpa, cara, uma desculpa bem aceitável pra economizar o dinheiro do CGI até o terceiro ato. Mas como nós vamos ver mais adiante, logo já vão aparecer algumas situações que contradizem o que ficou estabelecido a respeito desse tal de Codex. Venom tá sendo caçado pelos soldados do Strickland e quando ele tá nesse rio, né, tentando escapar, ele acaba acidentalmente matando um dos soldados na luta pra tentar se libertar e se sente muito mal com isso, né? Ele diz alguma coisa como: eu matei esse cara, velho, putz, eu tô me sentindo mal. E a partir daí eu imaginei que haveria algum tipo de desenvolvimento em torno dessa culpa ou dessa tristeza, né, que depois de tanto tempo isso fosse realmente começar a bater ali na consciência do Ed. Mas essa questão da culpa nunca mais é abordada, velho. Ele só diz, né, que se sente mal por ter matado aquela pessoa, mas tudo bem.
vida que segue, né? E há muitos outros momentos assim ao longo desse filme. Me parece que havia uma ideia inicial de se explorar esse sentimento de culpa do Ed. Afinal de contas, né, ao longo desses 3 filmes, ele não matou apenas bandidos e muitas vezes acabou matando soldados e policiais que estavam só fazendo o trabalho deles. Então pode ser que o roteiro tivesse a intenção em algum momento de explorar um pouco mais esse sentimento de culpa do Ed para que isso também funcionasse como um catalisador para a separação dele e do Venom no final do filme, né? Quer dizer, quem é que aguenta uma vida dessas não sendo um bandido? Mas esse sentimento de culpa nunca mais é abordado e fica tudo por isso mesmo. A mesma coisa acontece quando o Ed tá de carona com aquela família hippie, né, olhando ali pra felicidade que eles têm juntos, e o Venom diz que o Ed seria um excelente pai. E a partir dessa cena, a mesma coisa, né? Você imagina que talvez essa melancolia por viver uma vida em fuga, sem criar laços, possa se tornar igualmente ali um motivo para que a separação entre os dois personagens finalmente aconteça no final do filme. Mas esse sentimento também não é mais citado no resto da história. Você percebe como o roteiro ele vai deixando várias possibilidades abertas, mas ele acaba não seguindo nenhuma delas. Tudo bem, porque pelos trailers nós descobrimos que nesse filme nós teríamos o retorno do Toxina, um dos simbiontes mais queridos pelos fãs dos quadrinhos, que poderia ter um papel extremamente importante nessa história. Pra você que não conhece o personagem, o Toxina é um simbionte nascido do Venom e do Carnificina. Ele é a descendência do Carnificina, que por sua vez é a descendência do Venom, né? E o hospedeiro original dele é justamente o policial Patrick Mulligan. Como neto simbiótico do Venom, o Toxina é ainda mais poderoso do que os ancestrais dele, né? Carregando habilidades aumentadas como força e velocidade superiores, além da capacidade de formar armas afiadas e manipular a sua aparência, né? O interessante sobre o Toxina é o conflito interno entre o Mulligan e o simbionte, né? Já que o detetive ele tem um forte senso de justiça, enquanto que o simbionte é, digamos, bem mais agressivo. Esse contraste de personalidades gera uma dinâmica que é muito bacana entre os dois nos quadrinhos. O problema é que em Venom 3 nem sequer fica claro se esse é realmente Toxina ou se é apenas um outro simbionte qualquer, porque o simbionte que estava ligado ao Patrick no outro filme, que deu aqueles olhos brilhantes, bacanérrimos ali pro personagem no final de Tempo de Carnificina, e que deveria se tornar o Toxina, simplesmente abandonou o Patrick e deixou o cara pra morrer, velho. Baita amigo da onça do Toxina. Então, os cientistas resgataram ali o Patrick e forçaram um outro simbionte a se fundir com ele para manter o Patrick vivo. E é justamente aqui que a coisa fica ainda mais estranha, né? Porque, segundo a lógica que o filme estabelece, o detetive Mulligan tecnicamente estaria morto e foi trazido de volta pelo novo simbionte. Procede? Então, ele não deveria ter igualmente um códex que tornasse ele visível para aqueles predadores. Eles deixaram claro que se você morre e o simbionte te salva, né? Ao se fundir com você, você ganha um códex. Então, cadê o códex do cara, velho? Eu não faço ideia. Dessa forma, a gente tem esse novo simbionte, que não é o Toxina, né, o filho do Carnificina e neto do Venom, e que serve principalmente para ficar despejando algumas informações, porque ele tá conectado à mente coletiva e tá ciente de tudo sobre o Nu, né, então ele passa essas informações pros militares e pros cientistas. Mas assim que ele passa todas as informações, cara, terminou de falar, ele simplesmente morre. Né? Não dá nem pra saída contra o xenófago, o coitado do simbionte. Putz, o que nos leva àquele que eu considero o grande calcanhar de Aquiles desse filme, velho. A sequência em que o Venom e o Ed Brock vão pra Las Vegas. Ah, meu Deus, por quê? É isso que eu me pergunto. Essa é uma sequência que não serve pra absolutamente nada, velho, em termos de narrativa. Inclusive, presta um grande desserviço ao roteiro num determinado momento que nós já vamos citar. Aparentemente, o propósito dessa sequência seria mostrar os dois protagonistas tentando a sorte ali nas máquinas caça-níqueis pra conseguir o dinheiro pra pagar uma passagem até Nova York, onde a gente já viu, né, que eles acreditam que eles vão chantagear um juiz e conseguir algum tipo de perdão para suas acusações. E toda essa ambientação em Las Vegas acaba sendo só uma desculpa para que o Tom Hardy possa exercitar ali a sua técnica de parecer um boneco sendo controlado pela vontade do simbionte, né? Eu nunca gostei muito dessa abordagem, porque isso claramente é uma forma de economizar nos efeitos especiais, né? Pelo menos nesse filme até existe ali um motivo para que o Venom não apareça na sua forma completa. Como a gente viu, ficou estabelecido que toda vez que o Venom estivesse na sua forma original, essas criaturas poderiam identificar ele imediatamente, né? O que faz com que ele precise estar camuflado o tempo todo. E fica inclusive lembrando disso a cada 15 minutos. Então, alguém me explica por que diabos o personagem vai pra suíte lá da senhora Shang e resolve se transformar pra fazer um número de dança horroroso e totalmente desnecessário, velho. Ele por acaso esqueceu que isso ia atrair os xenófagos? Ou dançar com a senhora Shang era algo que ele sempre teve o desejo secreto de fazer lá no âmago dele, né? Era algo pelo qual vale a pena trocar a própria vida, velho.
Até uma criança de 5 anos de idade vai ficar se perguntando por que o cara fez isso. E Mamma Mia, velho, Mamma Mia é uma música que já deu o que tinha que dar, né? Não é possível que os caras só consigam pensar nesse som pra colocar no número de dança. Além disso, pra qualquer pessoa que tenha acompanhado o Venom nos quadrinhos, esse certamente foi o ponto mais baixo do personagem no live action, né? Toda essa cena parece daqueles memes de internet, os caras pegam ali um boneco do Venom num programa 3D vagabundo e fazem ele dançar a música que tá bombando na época, né? Essa cena toda desce pela garganta de quem tá assistindo como se o público estivesse fazendo gargarejo com limalha de ferro. Durante a batalha final, essa criatura enviada pelo Nu entra na base onde os cientistas estavam trabalhando com vários simbiontes de diferentes cores e, conforme os funcionários começam a morrer, os simbiontes começam a assumir o controle deles, né? Isso significa que eles, a partir de agora, também teriam o Codex neles, certo? Um guarda de segurança é morto, da mesma forma que o Ed foi morto lá no primeiro filme, então esse cara recebe um simbionte que ele usa pra lutar. Ele deveria, então, ter o Codex, assim como o Venom e o Ed têm. Correto? Mas ninguém menciona isso, cara. E os predadores também parecem não perceber que vários desses novos simbiontes que estão aparecendo também têm o Codex. Qualquer um deles poderia ser levado então pro Nu, mas o foco segue sendo o Venom, né? Por algum motivo, o Codex dele parece mais importante do que o Codex dos outros caras. E a partir daí, como diria o Deadpool, vira tudo uma briga de CGI, né? Com simbiontes de várias cores, com diferentes poderes aparecendo. E isso me lembrou do final de Homem de Ferro 3, né? Quando o Tony chama todas aquelas armaduras vazias pra lutar, né? Um simbionte parece feito de lava, a moça ali com o broche de Natal vira um simbionte verde, com lâminas, provavelmente uma versão do Lasher, dos quadrinhos. Na maioria das vezes o simbionte só aparece pra serem mortos logo em seguida, né? Exatamente como as armaduras do Tony lá naquele filme. E a personagem da Juno Temple também acaba ganhando seu próprio simbionte, que faz com que ela se torne o Flash. Ela fica extremamente rápida e produz ali um tipo de eletricidade sempre que ela se move, cara, não tem como você ver isso e não pensar no Barry Allen, usando a força de aceleração nos quadrinhos, né? O mais interessante, porém, é que pela aparência desse simbionte dela, ele é uma adaptação da Agonia, um dos 5 simbiontes gerados à força a partir do Venom pela Fundação Vida nos quadrinhos, para serem usados ali como guardas ou executores pela Fundação Vida ou pelos clientes deles. A grande curiosidade nesse caso é que nos quadrinhos, a Agonia não é conhecida por ser super veloz, né? Como se ela fosse algum tipo de velocista ou algo assim. Sabe qual é o grande poder da Agonia nos quadrinhos? Aquilo que distingue ela dos outros simbiontes é o fato de que ela é capaz de usar o seu metabolismo para cuspir ácido, um tipo de ácido capaz de queimar a maioria das substâncias. Agora me diga uma coisa, gafanhoto, o único meio de destruir aqueles xenófagos mandados lá pelo Nu não acabou sendo exatamente submeter os caras a um banho belíssimo e refrescante de ácido? Então, no final das contas, a última pessoa a se transformar vira a simbionte, que tem como marca registrada usar ácido super poderoso como arma. Mas ao invés de colocar isso no filme para destruir as criaturas, os roteiristas optaram por transformar a Agonia numa velocista, igual ao Flash. Bom trabalho. E o filme termina com a despedida definitiva do Venom, que aparentemente se sacrifica para matar os seus perseguidores, né, com litros e litros de ácidos daqueles tanques. Aliás, em nenhum momento se explicou por que diabos os caras precisavam de todos aqueles tanques de ácido na superfície lá da Área 51. Até seria aceitável se eles explicassem que esse ácido poderia ser usado contra os simbiontes no caso de uma fuga das instalações secretas, mas nesse caso o ácido também deveria estar sendo armazenado lá embaixo, né, próximo do laboratório e não naqueles tanques velhos enferrujados na superfície. E o filme acaba com uma cena pós-créditos, como a gente citou, né, com o Nu jurando vingança, dizendo que essa história ainda não acabou, mas eu sinceramente espero, cara, que ela tenha acabado. Que essa cena pós-créditos se junte ao panteão de todas as outras cenas pós-créditos desses filmes da Sony que não levam a absolutamente lugar nenhum. Nesse caso, eu acho que vai ser pra melhor. Mas é claro que eu quero saber o que você achou desse filme, me aponte os detalhes que deixaram você particularmente decepcionado ou que deixaram você feliz com a história, porque meu desejo sempre é que você goste do filme, então se você gostou do filme eu fico muito feliz por você, cara. Não esquece que a Black Friday da Hashtag tá trazendo a maior promoção de cursos que eles já fizeram, velho. Todos os cursos vão estar com mais de 50% de desconto. Clica no link ou acessa o QR Code para aproveitar esses mais de 50% de desconto e começar a construir o seu caminho pro futuro hoje. Eu vejo você muito em breve, meu velho. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.